A campainha ecoou no apartamento amplo de Lisboa como um trovão inesperado, rompendo o silêncio da noite chuvosa. Ricardo Almeida, o CEO da maior empresa tecnológica de Portugal, ergueu os olhos do laptop, o coração acelerando sem motivo aparente. Quem diabos seria aquela hora? Ele vivia sozinho naquele penthouse no Chiado, isolado por escolha, protegendo o segredo que o consumia há anos, ser gay num mundo onde a família tradicional ainda ditava as regras. Abriu a porta e lá estava ele. Miguel Ferreira, o homem que Ricardo amara loucamente na universidade, há 15 anos. Mais magro, com rugas de expressão que só o tornavam mais atraente, olhos castanhos cheios de uma dor antiga. Ricardo. Preciso falar contigo. A voz de Miguel tremia, e Ricardo sentiu o chão sumir sob os pés. Por que agora? Porque depois de tanto tempo. Ricardo havia construído uma fortaleza em torno do coração. Filho único de uma família conservadora do Porto, crescera ouvindo que homem de verdade casava, tinha filhos, perpetuava o nome. Aos 20 anos, em Coimbra, conhecera Miguel, o estudante de artes plásticas rebelde, cheio de sonhos e paixão. Foram meses de encontros escondidos, beijos roubados nas sombras dos jardins, promessas sussurradas de um futuro juntos. Mas o medo vencera. Ricardo escolhera a carreira, a aprovação paterna, o armário seguro. Terminara tudo com uma carta covarde, dizendo que era um erro, que precisava focar nos estudos. E agora Miguel ali, à sua porta, com uma pasta na mão e o olhar de quem carregava um peso insuportável. Posso entrar? Perguntou Miguel, a chuva escorrendo pelo cabelo. Ricardo assentiu, o peito apertado. Por dentro, gritava, o que ele quer. Porque reaparece para destruir a paz que conquistei à custa de tanta solidão. Sentaram-se na sala minimalista, com vista para as luzes da cidade. Miguel abriu a pasta e tirou fotografias antigas, eles dois, jovens, rindo num banco da universidade. Encontrei isto ao arrumar a casa da minha mãe. Ela morreu há um mês. A voz falhou. Ricardo sentiu uma culpa antiga ressurgir. A mãe de Miguel sempre o odiara, culpando-o por desviar o filho. Sinto muito, murmurou Ricardo, mas as palavras soavam vazias. Miguel ergueu os olhos. Não vim por pena. Vim porque tenho algo importante para te dizer. Pausa longa, dolorosa. Temos um filho, Ricardo. Um rapaz de 14 anos. Chama-se Tomás. O mundo parou. Ricardo sentiu o sangue gelar. Filho. Como? Quando? As memórias voltaram em flash, uma noite impulsiva antes da separação, uma amiga de Miguel que se oferecera como surrogada informal, um acordo secreto que Ricardo nunca soubera. Miguel explicara na altura que era melhor assim, que Ricardo não queria compromisso. Mas nunca contara a verdade. Por que agora? Perguntou Ricardo, a voz rouca de raiva e confusão. Por que esconder isto de mim todos estes anos? Miguel baixou a cabeça. Porque tu fugiste. Disseste que não querias esta vida. E eu? Criei sozinho. Mas agora ele precisa de ti. Está doente. Leucemia. Precisa de um transplante de medula, e tu és o compatível mais provável. Ricardo levantou-se, as mãos tremendo. Dentro dele, uma tempestade, alegria por existir um filho, terror por perder o controle da vida perfeita que construíra, culpa por ter abandonado Miguel. Como poderia integrar isto na sua existência? A empresa, a família que esperava um casamento arranjado com a filha de um parceiro de negócios, os acionistas conservadores. Tudo ruiria. Não sei se consigo, admitiu Ricardo, a voz quebrada. Tenho medo de tudo desabar. Miguel aproximou-se, tocando-lhe o braço. O contacto elétrico trouxe de volta o antigo desejo, mas agora misturado com dor. Eu também tenho medo. Mas Tomás. Ele merece conhecer o pai. E talvez nós mereçamos uma segunda chance. Ricardo olhou pela janela, a chuva batendo forte. Dentro do peito, o conflito rugia, dever versus desejo, passado versus futuro. Aceitaria esta visita inesperada que ameaçava mudar tudo? Ou fugiria novamente, condenando não só a si, mas ao filho que nunca conhecera? A noite prolongou-se em conversas tensas,
revelações dolorosas. Miguel contou como criara Tomás sozinho, escondendo a identidade do outro pai para protegê-lo da rejeição. Tomás era um rapaz inteligente, apaixonado por futebol, mas agora fragilizado pela doença. Ricardo ouvia, o coração partindo-se a cada palavra. Porque a vida o confrontava assim, exatamente quando se sentia invencível. Quando Miguel se foi, prometendo voltar no dia seguinte com Tomás, Ricardo ficou sozinho. Deitou-se, mas o sono não veio. Pensava no filho desconhecido, no amor perdido, na decisão que mudaria sua vida para sempre. Pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pelo que perdera, pelo que poderia ganhar, pelo medo de ser quem realmente era. No dia seguinte, Ricardo acordou com o sol filtrando pelas cortinas, mas o peso no peito permanecia. Tomás. O nome ecoava na mente como um mantra. Cancelou todas as reuniões da empresa, algo inédito para o CEO implacável que era. Precisava pensar, processar. Caminhou pelas ruas do Chiado, passando por cafés cheios de turistas, mas sentia-se isolado num mundo paralelo. Miguel ligou ao meio-dia. Podemos encontrar-nos no mirador da Senhora do Monte. Tomás quer ver a cidade. Ricardo hesitou, mas aceitou. O mirador, com vista panorâmica sobre Lisboa, parecia um lugar neutro para este encontro que o aterrorizava. Chegou primeiro, o vento suave bagunçando o cabelo. Lisboa estendia-se aos seus pés, o castelo, o Tejo brilhante, os telhados vermelhos. Lugar romântico para muitos, mas para ele, palco de um drama interior. E se o rapaz o odiasse? E se visse nele o pai ausente? Miguel apareceu com Tomás ao lado. O rapaz era alto para a idade, magro devido à doença, mas com olhos iguais aos de Ricardo, verdes, intensos. Olá, disse Tomás, tímido, estendendo a mão. Ricardo apertou-a, sentindo uma conexão imediata, como se o sangue chamasse. Sentaram-se num banco. Miguel explicara a Tomás que Ricardo era um amigo antigo que poderia ajudar com a doença. Ainda não a verdade completa. Gostas de Lisboa? Perguntou Ricardo, voz nervosa. Tomás sorriu fracamente. Sim. O meu sonho era jogar no Benfica, mas agora. Só quero melhorar. A inocência da frase partiu o coração de Ricardo. Culpa o invadiu, este rapaz sofrera sem ele saber. Conversaram sobre futebol, escola, amigos. Tomás era inteligente, bem-humorado apesar de tudo. Ricardo via traços de Miguel na criatividade, dele na determinação. Dentro dele, o amor paternal nascia rápido, avassalador. Mas com ele vinha o pânico, como assumir isto publicamente. A família Almeida era católica devota, o pai já falecido deixara um legado de valores tradicionais. A mãe, viúva no Porto, esperava netos legítimos. Miguel observava, olhos cheios de emoção. Quando Tomás se afastou para tirar fotos, aproximou-se. Ele é incrível, não é? Graças a ti, geneticamente. Toque leve no ombro. Ricardo sentiu o antigo fogo reacender. Miguel. Isto é loucura. Não sei como gerir. Um passo de cada vez, respondeu Miguel. Primeiro, o teste de compatibilidade. Depois. Vemos. Foram ao hospital. O teste confirmou, Ricardo era compatível. Alívio misturado com terror. Doar medula significava tempo de recuperação, explicações na empresa. Mas faria tudo pelo filho. À noite, jantaram os três num restaurante pequeno em Alfama. Fado ao fundo, melancólico. Tomás adormeceu no carro de volta. Sozinhos no apartamento de Ricardo, Miguel e ele falaram até de madrugada. Por que nunca me procuraste antes? Perguntou Ricardo, dor na voz. Orgulho. Dor. Pensei que não querias saber. Miguel tocou-lhe a face. Mas agora. Sinto que o destino nos trouxe de volta. Ricardo puxou para si, um abraço longo, sem beijo ainda. O desejo latente, mas contido pela confusão. Dentro dele, guerra, o amor por Miguel renascia, mas com ele o medo da exposição. Ser gay em Portugal era legal, mas na alta sociedade, na família conservadora, ainda havia olhares, sussurros.
Quando Miguel partiu, levando Tomás para o hotel, Ricardo ficou pensativo. Decidira, faria o transplante. Mas e depois? Contaria à mãe. Assumiria a relação com Miguel. O filho merecia uma família unida, mas a que custo? Dias seguintes foram de proximidade crescente. Ricardo visitava Tomás no hospital, contava histórias da infância, prometia viagens quando melhorasse. O rapaz chamava-o Sr. Ricardo, mas o olhar era de admiração. Miguel e Ricardo trocavam olhares cúmplices, toques discretos. A paixão antiga voltava, mais madura, profunda. Mas o conflito interno crescia. Numa reunião de acionistas, um comentário homofóbico casual fez Ricardo calar-se, envergonhado. Como poderia assumir tudo? O transplante correu bem. Tomás recuperava rapidamente, cor voltando ao rosto. Ricardo passava horas no hospital, cancelando viagens de negócios. A empresa notava a ausência, mas ele justificava com assuntos pessoais. Dentro dele, orgulho paternal misturado com ansiedade, quanto tempo até a verdade explodir. Miguel mudara-se temporariamente para Lisboa, alugando um apartamento perto. Noites juntos, cuidando de Tomás, reacendiam a chama. Conversas profundas sobre o passado. Perdoas-me por ter fugido? Perguntava Ricardo, voz baixa. Já perdoei. Mas precisamos ser honestos agora, respondia Miguel, beijando-lhe a testa. Abraços longos, mas sem mais, respeitando o momento frágil. Tomás perguntava, vocês são namorados? Olhar curioso. Ricardo corava, Miguel sorria. Algo assim, filho. A palavra, filho, escapara. Tomás sorriu largo. Sabia que eras o meu pai. A mãe contou antes de morrer. Revelação chocante. A avó materna contara tudo em leito de morte. Tomás aceitara, esperando o momento certo. Ricardo chorou nos braços de Miguel. Amor incondicional do rapaz curava feridas antigas. Mas o mundo exterior pressionava. A mãe de Ricardo, de Helena, ligou do Porto. Filho, quando vens visitar? E essa noiva que o teu sócio mencionou? Pressão sutil para casamento arranjado. Ricardo hesitava. Precisava contar. Convenceu Miguel e Tomás para uma viagem ao Porto. Vamos enfrentar juntos. A viagem de carro foi tensa. Lisboa ficava para trás, o norte conservador aproximava-se. Tomás excitado por conhecer a avó, Miguel apoiante. Chegaram à casa familiar, vila antiga com jardim. De Helena recebeu-os calorosa, mas olhos desconfiados ao ver Miguel e o rapaz. Quem são estes? Jantar formal. Ricardo suava. Mãe. Tenho algo importante. Contou tudo, o passado com Miguel, o filho escondido, a doença, o transplante. Silêncio pesado. De Helena empalideceu. Gay. Um bastardo. Destruirás o nome da família. Palavras duras, cheias de preconceito enraizado. Deus não aprova isto. O teu pai virar-se-ia na campa. Tomás chorou. Miguel defendeu, somos uma família, senhora. O amor não é pecado. Ricardo levantou-se, voz firme pela primeira vez. Mãe, amo-os. Se não aceitas, perco-te. Mas não perco eles. De Helena saiu da sala, chorando. Noite horrível no hotel. Ricardo destruído, perder a mãe por ser quem era. Mas Tomás abraçou, não importa. Tens-nos. Miguel beijou, finalmente, paixão contida explodindo em consolo. De volta a Lisboa, Ricardo decidiu, assumiria publicamente. Na empresa, numa reunião, anunciou a doação anónima de medula, mas rumores corriam. Um jornalista amigo perguntou sobre a vida pessoal. Conflito interno feroz, carreira em risco. Acionistas conservadores poderiam revoltar-se. Miguel incentivava, seja autêntico. Portugal mudou. Semanas após o confronto no Porto, de Helena não ligava. Ricardo sentia o vazio, mas a proximidade com Miguel e Tomás preenchia-o, viviam juntos agora, no apartamento ampliado. Tomás voltava à escola, forte, sonhando com futebol.
mas a empresa fervia. Rumores sobre o CEO, solteiro convicto, com um amigo próximo e criança. Um acionista influente, conservador, marcou reunião. Ricardo, a imagem da empresa. Precisamos de estabilidade familiar tradicional. Ameaça velada, demissão se não normalizar-se. Ricardo enfureceu-se interiormente. Anos de trabalho, sucesso, para ser julgado pela orientação. Nessa noite, discussão com Miguel. Não posso perder tudo que construí. Miguel doía-se. E nós? Somos tudo ou sacrifício? Ricardo chorava. Tenho medo. Medo de perder o legado, o respeito. Tomás ouviu, intervindo, pai, eu orgulho-me de ti. Mesmo se fores gay. Palavras do filho derreteram defesas. Decisão, assumiria. Entrevista à revista Progressista. Sou gay. Tenho um filho maravilhoso e o homem que ama ao meu lado. Fotos familiares, discretas. Explosão mediática. Apoio massivo de jovens, comunidade LGBT, mas críticas de setores conservadores. Acionistas divididos, alguns saíram, mas outros apoiaram diversidade. De Helena viu na TV, ligou, voz tremida. Filho. Errei. A saudade é maior que o orgulho. Reconciliação lenta. Visita a Lisboa. Conheceu Tomás, abraçou. Com Miguel, conversa difícil, mas aceitação gradual. O importante é a felicidade. Alta sociedade lisboeta reagia mista. Convites diminuíram, mas novos amigos surgiram. Ricardo sentia-se livre, mas cicatrizes permaneciam. Noites de dúvida, valeu a pena. Miguel consolava, sim. Agora somos inteiros. Passeios românticos pelo Tejo, mãos dadas. Tomás ria, família unida. Mas surpresa, Miguel recebeu proposta de exposição em Nova York. Queres vir conosco? Ricardo hesitou. Deixar a empresa. A proposta de Miguel pendia no ar como uma nuvem. Exposição no ZEUA significava mudança radical. Ricardo, agora presidente com apoio renovado, hesitava. Construí isto aqui. Portugal é casa. Discussão intensa. Miguel sonhava grande, Tomás excitado com aventura. Ricardo temia perder raízes, especialmente com reconciliação materna frágil. Noite de tormenta interior. Caminhou sozinho por Belém, torre ao fundo iluminada. Pensava no passado, fuga na juventude, agora coragem. Mas medo persistia. Tomás adoeceu levemente, recaída falsa alarma, mas assustou. Pai, quero que estejas feliz. Se ficar, ficamos. Palavras maduras partiram coração. Ricardo percebeu, família acima de tudo. Decidiu, delegaria a empresa a diretor de confiança, iria com eles. Vida nova, juntos. De Helena visitou, aceitando mais. Vai, filho. O amor vence distâncias. Partida emotiva. Aeroporto, abraços. Lisboa ficava, mas levavam corações. Em Nova York, adaptação difícil. Ricardo consultor remoto, Miguel sucesso artístico. Tomás escola internacional. Mas saudade de Portugal batia forte. Noites, Ricardo questionava, erro. Miguel sentia culpa. Volvemos se quiseres. Alta tensão. Ricardo explodiu, sinto-me perdido. Reconciliação apaixonada, promessas renovadas. Surpresa, empresa portuguesa ofereceu fusão, Ricardo lideraria de Lisboa parcialmente. Volta planeada. Regresso a Lisboa trouxe alívio profundo. Ricardo equilibrou carreira e família, mais forte. Empresa prosperava com imagem inclusiva. Tomás jogava futebol juvenil, sonho realizado. Miguel exposições locais, sucesso. De Helena mudara, visitava frequentemente, avó dedicada. Aprendi tarde, mas aprendi. Ricardo e Miguel casaram discretamente, cerimónia íntima no Mirador onde se reencontraram. Votos emocionados, desta vez, para sempre.
Tomás ao lado, orgulhoso. Vida plena, passeios Alfama, jantares fado, viagens família. Conflitos internos resolvidos. Ricardo aceitara-se fully, amor superara preconceitos. Olhando Tejo, mãos dadas com Miguel, Tomás correndo à frente, pensou, a visita inesperada salvara-o. Amor verdadeiro, profundo, vencera tudo. Felicidade duradoura, em Portugal que os acolhia.